Uma coisa você pode ter certeza: não existe nenhuma força nesse mundo capaz de libertar uma pessoa que foi, é e está sendo enganada pelo sistema religioso, a não ser a verdadeira palavra da graça de Deus, o verdadeiro evangelho. Por isso você vê pessoas dentro do sistema religioso, 10, 20, 30, 40, 50 anos, pessoas que começam às vezes até de criança dentro do sistema religioso e morrem nesse sistema religioso totalmente alheia à vida de Deus, ao conhecimento de Deus. Pessoas que passam a vida inteira dominadas por ensinamentos e mandamentos de homens. Já dizia um aí no passado que a religião é o ópio da humanidade, né? Por quê? O ópio, droga. A religião é pior do que droga. Porque na maioria das vezes, o drogado ele ainda consegue se libertar, né, com tratamento. Mas da religião é muito difícil. Porque na religião não existe aqui no mundo nenhuma palavra que possa libertar essa pessoa, né? Não existe nenhuma outra força que seja capaz de libertar essa pessoa, a não ser o quê? A não ser a verdade. E a verdade está onde? A verdade não está comigo, não está com fulano, não está com ciclano, não está com beltrano. A verdade está em Deus. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse é o nosso papel aqui. É levar essa verdade, não a nossa verdade, mas a verdade do Senhor Jesus Cristo. Porque essa é quem liberta. Porque essa é quem salva as pessoas. Não de pecado, não de diabo, né? Não da morte. Ela salva dos lobos vorazes, dos líderes religiosos. É disso que as pessoas têm que serem salvas. Das falsas profecias, dos falsos profetas. Que, diga-se de passagem, esse mundo está carregado de falsos profetas. E você pensa que o falso profeta se contenta em só mentir e arrancar o que as pessoas têm? Não, ele não se contenta com isso, não. Eles se juntam também com os governos, com os políticos, para também tirar proveito. Eles vendem as pessoas para os políticos, né, como se fosse gado. Eles vendem as pessoas são obrigadas, praticamente induzidas, a votarem nos candidatos deles, né, nos políticos que eles escolhem. Para quê? Para defender essas pessoas, para defender as pessoas que estão na religião ou que estão fora das religiões? Não, para defender os interesses deles. E isso não está acontecendo hoje. Isso são há milhares e milhares de anos, há milênios, né, que esses falsos profetas atuam. Sempre teve isso. Você pode ler a Bíblia inteira, do começo ao fim, que você vai ver que sempre o falso profeta está ali, ludibriando as pessoas, sempre indo contra aqueles que estão pregando a palavra de Deus. No tempo de Jeremias foi assim, no tempo de Ezequiel foi assim, no tempo de todos os profetas, dos apóstolos, foi assim. E hoje não é diferente. E você veja que a pessoa que está iludida com o sistema religioso, ela é capaz de se compadecer do falso profeta, né? Ela é capaz de defender o falso profeta, de se compadecer dele, mas ela não é capaz de se compadecer, por exemplo, de uma velhinha, de uma senhora, de um aposentado, que agora, esse final de ano, pegou a sua aposentadoria, além de dar o dízimo, deu tudo que tinha e vai passar o Natal, né, sem uma ceia, vai passar o Natal sozinha, talvez, sem nada, nem para comer, né? Vai passar o ano novo na pior, né? Então, essas pessoas são capazes de se compadecer desses homens que fazem isso com essas pessoas, mas não são capazes de se compadecer do órfão, da viúva, né? Você pode ver aí as pessoas que estão alucinadas na idolatria por esses homens, como elas defendem eles com unhas e dentes.
Elas vêm aqui pro canal, xingam, né? Elas vêm nos comentários, xingam, né? Fazem um monte de coisa. Para quê? Para defender eles, para defender o sistema religioso. Como se eles fossem pessoas maravilhosas, como se eles fossem pessoas de Deus, né? Que estão levando a verdade, a palavra de Deus. Eles acham que a palavra de Deus é isso. É tirar tudo que as pessoas têm, né? É deixar as pessoas na pior. Hã? Isso é a palavra de Deus? Isso é a palavra de Deus? Deus manda fazer esse tipo de coisa? Que a pessoa dê tudo o que tem, né, para receber algo dele? Que Deus é esse? Qual é o Deus que eles pregam? Esse não pode ser Deus, né? O Deus de amor, o Deus que criou todas as coisas, né? Um Deus que está sempre precisando de sacrifícios, de ofertas, né? Um Deus que está sempre desesperado, parece que está endividado, né? Está sempre querendo dinheiro, né? Aí a pessoa pode dizer, não, mas a pessoa faz isso pela fé. Que fé? Isso é fé? Uma pessoa dá tudo que tem, um ser humano dá tudo que tem, ficar sem nada, para ter que provar a sua fé a esse Deus, que é o dono de tudo, que é rico, que é o dono do ouro e da prata, e o pouco que aquela pessoa tem ele tira? Não, esse não é Deus. Esse é o Deus deles. E a maior prova que essas pessoas têm a mente cauterizada, essas pessoas que estão dentro do sistema religioso já há muito tempo ou há pouco tempo, porque a religião é tipo crack. Quando prova a primeira vez, pronto, vicia. A pessoa fica totalmente viciada. É assim que ficam os religiosos. Provou a primeira vez, pronto. Eles foram pegos pelos falsos profetas a primeira vez, acabou. Eles ali se viciam e ficam o resto da vida viciados. Quer dizer, se aceitarem a palavra da graça de Deus, ainda escapa, porque é a única força que pode libertar essas pessoas desse cativeiro. Caso contrário, eles são capazes de matar e morrerem por esses líderes religiosos. É só você olhar aí como está o mundo agora. É só você olhar aqui no Brasil como está as pessoas supostamente, que dizem que são supostamente evangélicas. Elas estão vendo as pessoas que não vão no sistema religioso, que não vão nos templos dela, o que as pessoas pensam delas aqui fora, né? De verem elas serem conduzidas, né? Até mesmo a política, né? Até mesmo a fazer arminha, esse tipo de coisa. E depois dizem que é de Deus. Né? Você vê a situação que está o povo chamado evangélico. Até as pessoas de fora, que eles dizem que são do mundo, que são endemoniados, desaprovando o comportamento dessas pessoas. Imagine, era eles, os evangélicos, supostamente, quem tinha que estar dando exemplo, né? Quem tinha que rejeitar essas coisas, né? Rejeitar essa sujeira política, rejeitar se meter com política, com tudo que não presta. Não. Você vê aí pessoas apoiando a morte, né? Fazendo arminha, apoiando a tortura, apoiando tudo que não presta. E dizem que são evangélicos. Aí quando vem um, faz piada, faz isso com o nome de Jesus, eles vêm com a hipocrisia, tudo revoltado, né? Aí nas redes sociais, todo mundo revoltado, né? Como se eles não tivessem envolvidos também na sujeira, não tivessem participando também desse mundo, da politicagem, das mentiras dos líderes religiosos. Você veja que coisa, como a pessoa fica cega. Porque se aqueles que se dizem cristãos, defensores da palavra de Deus, né? Entre aspas, que Deus não precisa que ninguém defenda ele, não se dá respeito, por que as pessoas que não vão no sistema evangélico respeitariam eles, né? Respeitariam eles. Por quê? Essas pessoas não seguem ao Senhor Jesus, tampouco os ensinamentos dele, nem tampouco os ensinamentos dos apóstolos. Porque os apóstolos eram totalmente ao oposto. Os apóstolos se afastavam dos poderes, de política,
né? Muitos eram perseguidos pelos líderes religiosos, e pelos políticos, que chegavam ao ponto de matá-los. Perseguiam eles para matá-los. Entendeu? Eles preferiam morrer do que se submeter a políticos, a líderes religiosos. E hoje totalmente ao contrário. Os líderes religiosos, eles estão levando o povo, supostamente de Deus, para a política. É um absurdo isso. E vai falar para ver, né? Ficam revoltados. Se não bastasse eles viverem adorando os falsos profetas, os Silas Malacheia da vida, o Valdemiro Só Diabo, R.R. Suado, né? O Agenor Truque, o Caim Macedo, agora viraram adoradores de políticos, de homens, seguidores de homens, e ficam irados quando ouvem a verdade. É como diz o ditado, a verdade dói, mas liberta. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, como pessoas que anunciam a graça de Deus, temos que anunciar a graça de Deus, né? Porque só a graça de Deus é capaz de libertar essas pessoas dessas trevas, dessa escuridão. Aqui no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, nosso irmão Ezequiel, você veja o que Deus diz no capítulo 3, no versículo 16, onde Deus fala do atalaia, né? O atalaia é aquele que anuncia a palavra de Deus. Veja bem o que Deus disse para o nosso irmão amado Ezequiel, profeta Ezequiel, grande Ezequiel. Deus diz aqui, Ezequiel 3,16, findo os 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás. Da boca de quem? Da boca de Deus. Deus chamou o profeta e disse, da minha boca você vai ouvir. E disse o seguinte, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Olha aí, Deus mandou avisar, ouve quem quiser, né? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares nada, né? E tu lhes não avisares nada, e disseres para o advertir do seu mau caminho, e você não disser nada para advertir o perverso do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o sangue dele requererei da sua mão. Tá vendo? Olha o que Deus fala. Que nós temos que avisar ao perverso. Quando a pessoa está envolvida, mesmo dizendo que é cristã, que é isso, que é aquilo, e a gente está vendo claramente que a pessoa está envolvida em todas essas parafernálias, metida em idolatria, né, adorando o templo de Malandrão, a Arca da Aliança, metido em cerimônia judaica, né, dizendo que é cristão, que é evangélico, e lá tentando imitar as obras da lei. Tudo isso é perversidade. Defendendo líderes religiosos que ela vê claramente aí dia e noite, explorando o órfão, a viúva, fazendo injustiça, pregando contra o Senhor Jesus, dizendo que as pessoas estão na imundícia, no pecado, mas que eles são bonzinhos, que eles são limpinhos, e que se as pessoas seguirem eles, elas terão a salvação. Porque é isso que eles dizem, né? Que se você estiver lá no templo deles, lá nos covis, né, deles, você vai ter a salvação. Pregando um monte de mentiras, negando ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou, nos salvou, destruiu o diabo, o pecado, e eles dizendo que o diabo está solto, e que as pessoas estão cheias de pecados, e que a pessoa pode morrer, perder a salvação, ir para o inferno, quando Deus já salvou as pessoas. Isso é perversidade. Então Deus disse ao profeta Ezequiel, vai e diga, quer eles ouçam, quer deixe de ouvir. Se eles ouvirem, bem. Se eles não ouvirem, faça a sua parte, faça o que eu estou mandando. E é o que nós fazemos aqui, todos os dias. Nós estamos anunciando a palavra da graça de Deus. Quer a pessoa ouça, quer deixe de ouvir.
A nossa obrigação como cristãos, como filho de Deus, é alertar os nossos irmãos, né? Aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus. Lembra o que Jesus disse quando ele estava diante de Pilatos? Aquele que é da verdade ouvem a minha voz. Amém? Essas palavras saíram da boca do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que são da verdade, falou para Pilatos, ouvem a minha voz. Meu amigo, minha amiga, se você é da verdade, meu irmão, você ouve a voz de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Né? A ovelha pode ser enganada por um tempo, por 2 tempos, mas nunca todo o tempo. Então, se você é um filho de Deus, ouça a voz de Deus, saia imediatamente desse sistema religioso, podre, corrupto. Você está vendo, está diante dos seus olhos. Você não está agradando a Deus, vivendo nessa vida que você está vivendo. Nessa vida de escravidão, você é um escravo. Você sabe que você está escravizado por esse sistema religioso. A gente entende isso, porque um dia estivemos também escravizados. E só a palavra da graça de Deus é que nos libertou. Imagine uma pessoa ficar 20, 30 anos, como que ela vai se libertar? Que força que vai poder libertar ela da mentira que já está enraizada no coração, na mente? Só a palavra de Deus é que limpa a nossa mente, o nosso coração. E não é qualquer palavra, não. É a palavra da graça de Deus, a verdadeira palavra. Essa sim, essa nos salva, nos liberta, não de diabo, não de pecado, não de nada, mas sim dos lobos vorazes, dos cães gulosos que estão soltos por esse mundo. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal e compartilhe essa mensagem para aqueles que sofrem nesse mundo tenebroso. Um grande abraço a todos e até a próxima.